Olá, meu nome é Daniel Ferreira Silva e irei apresentar o meu artigo final da disciplina MS 102, Tópicos Especiais em Fundamentos Teóricos, Percepção, Cognição e Afeto. Essa disciplina foi oferecida no segundo semestre de 2017 pelo Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, e os professores responsáveis foram Tuti Fornari e Wilson Zatera. O título do artigo foi A relação percepção-cognição-afeto e o ensino coletivo de instrumentos de cordas friccionadas. Este artigo apresentou algumas relações entre conceitos associados aos estudos dos elementos de percepção, cognição, afeto e o ensino coletivo de instrumentos de cordas friccionadas, visando compreender como se dá o processo de ensino-aprendizagem na prática em conjunto. Foi dividido em 3 partes, relacionando estes tópicos com a minha pesquisa de mestrado em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia, concluído em 2014. O título da minha dissertação de mestrado foi Ensino Coletivo de Instrumentos de Cordas Friccionadas, Estratégias Cognitivo-Comportamentais para a Prática em Conjunto, e os objetivos gerais foram a investigação e análise de estratégias cognitivo-comportamentais na aprendizagem, tendo em vista a melhoria do desempenho da execução musical em conjunto, e a análise de alguns métodos de ensino coletivo de instrumentos de arco, buscando propostas que pudessem contribuir para a prática pedagógica do ensino musical. A dissertação foi dividida em 5 capítulos. No primeiro, fiz algumas considerações sobre o ensino coletivo de instrumentos de cordas friccionadas e suas relações com a filosofia de educação musical atual. Ainda nesse capítulo, analisei alguns dos principais métodos de ensino coletivo de cordas friccionadas utilizados no Brasil e, de maneira especial, já no capítulo 2, o método da capo instrumentos de arco, do professor Dr. Joel Barbosa, que gentilmente me cedeu para análise antes da publicação. No capítulo 3, tratei da metodologia da pesquisa. No capítulo 4, descrevi algumas estratégias de ensino-aprendizagem voltadas para a prática instrumental, encontradas apenas em literatura de língua inglesa. E, finalmente, no capítulo 5, analisei a coleta de dados por meio do julgamento de 3 professores de cordas, um professor de violino, uma professora de viola e uma professora de violoncelo, da Universidade Federal da Bahia, que assistiram recortes das gravações das aulas em que eu aplicava as estratégias de aprendizagem com os alunos. A metodologia adotada foi a pesquisação, por ser baseada no princípio da investigação da própria prática com a finalidade de melhorá-la. A pesquisa foi realizada na cidade de Simões Filho, na Bahia. O município fica a 31 quilômetros da capital baiana. As aulas foram ministradas no SECBASA, que é o Centro Comunitário Batista Salamina, através do projeto intitulado A Música em Minha Vida. A metodologia das aulas seguiu a sequência de 5 etapas: momento inicial, momento de revisão, momento de ensaio, conteúdo novo e tarefa semanal. No livro Musical Excellence, Strategies and Techniques to Enhance Performance, 4 autores falam sobre estratégias de ensino-aprendizagem voltada para a prática instrumental. Jorgensen fala de estratégias de planejamento e preparação. São estratégias para a seleção de atividades e gerenciamento do tempo. Estratégias executivas são as estratégias de ensaio e preparação de uma apresentação pública, estratégias de avaliação, controle e checagem do conhecimento adquirido, e meta-estratégias. Trata-se do conhecimento e regulação das estratégias. Davidson e King, no capítulo 6, apresentam estratégia para a prática em conjunto. E Jane Ginsborg, no capítulo 7, apresenta estratégias para memorizar a música com seus elementos. A primeira parte do artigo
trata dos processos perceptivos no ensino coletivo de instrumentos de cordas friccionadas. Durante a disciplina, foi estudado todo o processo fisiológico pelo qual as vibrações de corpos elásticos, transmitidas ao cérebro através de impulsos elétricos, são identificadas como diferentes tipos de sons, através de processos cognitivos. Em se tratando de sensações perceptivas relacionadas ao processo da audição, o capítulo 13 do livro Alucinações Musicais de Oliver Sacks nos chama a atenção. Nesse capítulo, o autor trata da imagem dos músicos e poetas cegos como tendo uma ressonância quase mítica, uma espécie de compensação de dons por parte dos deuses pelo sentido da visão que lhes privaram. Ele mostra que numa pesquisa, 60% dos músicos cegos tinham ouvido absoluto, enquanto que apenas 10% dos músicos com visão possuíam tal habilidade. O autor dá a entender que a aquisição do ouvido absoluto acontece de maneira ainda mais privilegiada nos cegos. A explicação para isso seria que um terço ou mais do córtex humano ocupa-se da visão. E se o input visual é perdido, pode ocorrer reorganizações e remapeamentos no córtex cerebral para outros inputs sensitivos, especialmente o da audição e do tato. Isso ajuda a explicar por que pessoas cegas geralmente saem-se melhor no mundo de toques e sons do que indivíduos com visão normal. No caso da percepção dos sons durante o aprendizado musical coletivo dos instrumentos de cordas friccionadas, já foi constatado que o som inicial desses instrumentos em conjunto é menos desagradável que individualmente. Há um notório desenvolvimento da percepção harmônica e uma melhor afinação, gerando assim maior estímulo para os alunos e, consequentemente, menor índice de desistência. Na parte dos processos cognitivos no ensino coletivo de instrumentos de cordas friccionadas, foram apresentadas estratégias que, segundo a doutora Evelyn Borukovic, podem contribuir para o aprendizado coletivo. São elas estratégias de ensaio, elaboração, organização, monitoramento da compreensão e as estratégias afetivas. Como já mencionado anteriormente, os autores Jorgensen, Ginsburg, Davidson e King apresentam diversas estratégias para músicos, professores e alunos a fim de atingirem melhores resultados na prática musical ou alcançarem os mesmos resultados mais rapidamente. Por uma questão de espaço, apresentarei aqui somente 3. Estratégia de ensaio mental. Trata-se da prática não tocada, que, segundo Jorgensen, é uma prática mental ou cognitiva de uma habilidade física sem a manifestação de movimento muscular. Estratégia para resolver partes difíceis e desafiantes. Jorgensen propõe uma transferência de aprendizagem através de ensinos de resolução para uma passagem específica. Estratégia para mudança de andamentos, quando o praticante encontra uma composição que ele ou ela não é capaz de tocar imediatamente com o tempo requerido. Então, ele propõe começar lentamente e ir aumentando gradualmente o andamento com o metrônomo. Outra estratégia é alternar entre um andamento lento e um rápido da peça. A última parte do artigo tratou dos processos afetivos no ensino coletivo de instrumentos de cordas friccionadas. A música nos permite sentir emoções às quais nós normalmente não temos acesso. Ela pode atravessar barreiras, nos fazendo experimentar as mais diversas emoções e sentimentos. É importante atentar para uma distinção que Damasio, em seu livro E o Cérebro Criou o Homem, faz entre emoção e sentimento. Emoções são programas de ações complexos executados no nosso corpo, desde expressões faciais e posturas até mudanças nas vísceras e meio interno. Os sentimentos emocionais, por outro lado, são as percepções compostas daquilo que ocorre em nosso corpo e na nossa mente quando a emoção está em curso. Durante o ensino e aprendizagem dos instrumentos de cordas friccionadas, muitas emoções e sentimentos são despertados e é preciso que o professor esteja atento a essas manifestações e sinais para que possa canalizá-lo para um melhor resultado na aprendizagem.
A doutora Evelyn Borucovich identifica um importante elemento na aprendizagem, a motivação, e faz diferenciação entre dois conceitos, a motivação intrínseca e a extrínseca. A motivação intrínseca, nos casos em que o aluno realiza determinada tarefa como um fim em si mesmo, ou seja, quando existe interesse e prazer na execução, buscada por iniciativa própria. A motivação extrínseca, por sua vez, denota cumprimento de determinada tarefa por um motivo externo a ela. Por exemplo, receber recompensas, evitar punições, sentir-se obrigado, pressionado, entre outras. Como considerações finais desse trabalho, podemos dizer que o estudo dos processos perceptivos, cognitivos e afetivos no fazer musical, além de nos permitir entender melhor esse fazer, contribui também para a melhoria da qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem. A compreensão das estratégias cognitivo-comportamentais é de grande valia para que o educador musical possa organizar seu planejamento de ensino, suas atividades e propostas a serem desenvolvidas com os alunos. A necessidade da aplicação de estratégias de aprendizagem que sustente um aprendizado produtivo exige práticas pedagógicas conscientes e cuidadosamente elaboradas. Aqui estão as referências usadas para a produção desse artigo. Apresentei alguns dos elementos perceptivos, cognitivos e afetivos propostos ao longo do desenvolvimento da disciplina, relacionando com a minha pesquisa de mestrado. Espero que tenham gostado e muito obrigado.